Fala, meus holders favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero falar sobre dicas financeiras do nosso grande mestre Warren Buffett. Todo holder tem que saber quem é o Warren Buffett, na verdade todo investidor tem que saber quem é essa lenda dos investimentos. E aí eu compilei algumas informações, algumas frases que ele diz sobre gastos, sobre economia, sobre dinheiro e trouxe aqui nessa apresentação para vocês. Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo, é um conteúdo bastante interessante e talvez te ajude aí a você ter um mindset melhor preparado para os investimentos, né? Às vezes você sabe analisar uma ação, sabe analisar um fundo imobiliário, entende os indicadores, mas a sua cabeça não tá legal para outras coisas que englobam também tudo isso de investimentos, né? Então já pedi para você deixar aquele like maroto aí, comentar se você concorda com essas dicas aqui do Buffett e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá legal? Bom, vamos lá então. O primeiro insight aqui é sobre ganhos, né? Então, qual é a frase do Buffett? Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Então, basicamente, eu, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou um CLT, tenho minha fonte de renda através da empresa que eu trabalho, ok? Tenho uma segunda fonte de renda através dos dividendos, dos investimentos que eu venho fazendo. Obviamente, como eu estou em fase de acumulação, esses dividendos eles são reinvestidos. Hoje eles pagariam algumas contas já, né? Me perguntam muito isso. Você já conseguiria viver de dividendos? Não, e talvez nem seja a minha intenção viver de dividendos. Porém, sim, mensalmente eu já conseguiria tirar alguma coisa para poder pagar algumas contas, alguns meses mais, outros menos, né? Depende aí. Como eu tenho mais ações do que fundos imobiliários, ações têm menos frequência de pagamento, mas algumas pagam, por exemplo, Itaúsa, né? Paga IBB Seguridade, pagam muito bem, são as famosas vacas leiteiras. Mas fora a questão de você investir para ter outras fontes de renda, eu tenho aqui também a fonte de renda do canal. É pouco, mas às vezes pinga ali uns R$500, já chegou a pingar R$1.300 em dezembro, né? Por mais que eu tenha custos, eu pego esse dinheiro e invisto na carteira Skin the Game, que vocês acompanham essa série aí mensalmente, mas é uma fonte de renda. Eu poderia ter outras fontes de rendas oriundas do público que eu já alcancei, né? Com o canal, com o Instagram, com o grupo do Facebook, mas é uma coisa que eu vou estudar mais pra frente. Eu não quero vender nada pra vocês, eu não tenho essa intenção, né? Ou pelo menos por enquanto, mas eu vou tirar meu CNPI, então talvez eu já tenha uma segunda profissão, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu penso sim em ter outras fontes de renda e acho que é isso que você tem que fazer. Não depender só do seu trabalho, que é muito importante, você depender do trabalho, você evoluir, mas você obter outras fontes de renda. E investimentos é uma forma de você obter outra fonte de renda, mas não no começo. No começo vai ser muito pouco, né? Principalmente para o pequeno investidor. Os dividendos vão pingar ali mês a mês, mas o efeito bola de neve vai crescer conforme os anos vão passando. Então tenha essa paciência aí, mas busque ter outras alternativas de fonte de renda. É esse insight que o Buffett traz pra gente aqui sobre ganhos, tá? Sobre gastos, tão importante quanto ganhar é gastar, né? Então, se você não saber como gastar, não adianta, não vai sobrar para você poder comprar os ativos. Então ele fala, se você comprar coisas que você não precisa, logo você terá que vender coisas que você precisa. Isso aqui me remete muito também à reserva de emergência, né? A importância de você ter uma reserva de emergência. Porque num período como esse, de repente você perde seu emprego, você não vai precisar vender as suas ações, vender os seus ativos. Você vai ter a sua reserva de emergência para poder suportar um período ali difícil que vem acontecer. Independente disso, no meu caso, por exemplo, eu não abro mão de todo ano fazer uma viagem diferente, né? Pego minha esposa, vamos viajar a algum lugar vamos conhecer algum lugar diferente que a gente não conheceu ainda, mas eu não vendo ativos para isso, eu faço uma programação antes, né? Utiliza cartão de crédito, etc. Mas eu não vendo parte dos meus ativos, então eu levo muito ao pé da letra isso de você comprar coisas que você não precisa, você vai ter que vender coisas que você precisa, e a intenção é que você não tenha essa necessidade. Então o primeiro passo, tenha sua reserva de emergência, controle os seus gastos, né? Por mais que seja chato falar isso, a gente sabe que não é a realidade da maioria dos brasileiros, muitos infelizmente não tem a menor condição tanto de controlar gastos, vivem ali no limiar, né? Elas vivem no limiar, eu durante muitos anos vivi no limiar também. Eu morei, quem conhece aí o Jardim Ângela, né, anos 90, pesquisa aí, joga no Google como que era o Jardim Ângela, era uma baita de uma favela, então eu cresci numa favela, né, a minha infância e adolescência praticamente inteira. Hoje meu patamar de vida é outro, mas naquela época era muito difícil a gente conseguir, né, pensar em investimento. Imagina, você tinha dinheiro para sobreviver, infelizmente é a realidade de muitos brasileiros, mas muitos conseguem sim
né? Controlar gastos, é possível controlar gastos, é possível você, né, tentar ali de uma outra forma. Então, faça essa reflexão, veja o que você pode parar de comprar que está afetando ali os seus aportes e, obviamente, tem a sua reserva de emergência, tá bom? Sobre economia, não economize o que resta dos seus gastos, mas gaste o que sobra de suas economias. Aqui é aquela famosa frase do pague-se primeiro, né? É uma coisa que eu também levo bem ao pé da letra. Então, recebi, pingou o dinheiro, a primeira coisa eu já tiro a porcentagem que eu costumo tirar todo mês para poder aportar. Aí eu pago as contas, né? Obviamente isso feito num controle. Se sobrar de pagar as contas, de me divertir, alguma coisa que tenha que ser feita, eu vou lá e aporto mais do que eu costumo fazer mensalmente. Então, eu não economizo na hora de aportar, né? Mas eu primeiro faço isso. Eu me pago e depois eu pago os outros. É basicamente isso que eu gosto de fazer e vem dando certo. Eu vejo que muitas pessoas também têm essa filosofia aí de pagar-se primeiro. Então, basicamente, o que ele fala sobre economia é isso, pagar-se primeiro. Sobre correr riscos, nunca teste a profundidade do rio com os 2 pés, né? Então, esse aqui é basicamente aquela pessoa que acha que bolsa é cassino, acha que vai ficar rica com o mercado de ações e coloca tudo que tem lá, todo o patrimônio vai em ações, quer fazer trade, nada contra quem faz trade, tô falando fazer trade sem saber o que está fazendo, né? Acha que vai ficar rico de um dia para o outro. Então, entra em pirâmide financeira, etc. Faz um monte de coisa errada. Até muito por ignorância, né, de não saber a questão de educação financeira. Mas essa frase aqui é muito emblemática do Buffett, né? Nunca teste a profundidade do rio com os 2 pés. Então, quando chega um período igual esse aqui de crise, é que a gente vai ver quem estava nadando pelado, né? Basicamente é isso, né? A pessoa não tem reserva de emergência, a pessoa estava com ativos extremamente arriscados, né? Não tinha uma carteira equilibrada. Tocou um monte de small cap na carteira, agora está desesperado, tendo que vender no fundo. Às vezes a pessoa perde o emprego, né? Então, sobre correr riscos, essa relação risco-retorno, ela tem que ser muito bem feita e tem que ter muita paciência, né? As pessoas, elas têm uma pressa de ficar rica rápido e acaba nadando pelado no rio, né? Então, nunca teste a profundidade do rio com os 2 pés. Você coloca só a pontinha ali, vai aprendendo, né? A água tá quente, a água tá fria. Então, é basicamente isso, essa frase do Buffett, que para mim é genial. Sobre investimentos, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então aqui é a questão da diversificação, né? Eu vejo muitas pessoas falando, não, pô, o cara tem 3, 4 empresas, tá ótimo. Pô, tá ótimo, né? Tem muita empresa que já foi boa aí no passado e que não ficou mais boa. A tendência é que boas empresas continuem boas? Sim, a tendência é que boas empresas continuem boas. Eu já vi até um estudo referente a isso. Agora, não é garantia de nada, né? Então nós temos que nos proteger e a diversificação é uma dessa proteção. Então não adianta ter 5 empresas ou 4 empresas, você vai ter 25% em cada uma. Uma empresa dá ruim, né? Você perdeu 25% do seu patrimônio. Então, tomar cuidado com isso, né? Então, não coloque todos os ovos na mesma cesta, uma frase até meio básica, mas as pessoas, elas infelizmente ignoram muito essa frase, né? Então é basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dicas financeiras aí do mestre Warren Buffett. Pincelei algumas aqui, alguns insights que ele trouxe. Tem muito mais, obviamente. Mas eu acho que a gente passou um pouquinho ali sobre gastos, sobre o dinheiro, sobre economia, né? Sobre correr riscos. Espero que esse vídeo sirva para você que pelo menos esteja entrando agora, aprenda um pouquinho, vá pesquisar mais sobre a vida do Warren Buffett. Veja também que não é só saber analisar ações, né? Você também tem que ter uma cabeça voltada aí para o longo prazo, mas ao mesmo tempo você tem que saber controlar os seus gastos, controlar a economia e pagar-se primeiro, né? E saber controlar riscos. Então é basicamente isso que eu quis trazer aqui para vocês nessa apresentação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa seu like, comenta e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fico por aqui, um forte abraço e até breve.